Olá! Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer aquela introdução para o seu trabalho. Seja TCC, artigo, monografia, dissertação, com essa fórmula não vai ter erro e vamos garantir a sua aprovação. Então, se liga nessas dicas para fazer a introdução matadora. Então, vamos começar falando para que serve a introdução. A introdução tem simplesmente a missão bombástica de apresentar o seu trabalho, de despertar a curiosidade do leitor, de informar o leitor por que ele deveria perder alguns preciosos minutos do seu tempo lendo o seu trabalho. E é na introdução que você vai convencê-lo de que vale a pena ler. Então, a introdução nada mais é do que essa apresentação. E uma pergunta que os alunos me fazem bastante é: qual a extensão de uma introdução? Quantas páginas deve ter uma introdução? Então, fica aí uma dica. Olha, a introdução, ela ocupa aproximadamente 10% do seu texto. Então, se o seu TCC é um artigo de 15 páginas, 10%, uma página e meia de introdução, tá ok. Se o seu TCC é uma monografia de 30 páginas, então 10%, 3 páginas de introdução também está ok. Se é uma dissertação de mestrado de 150 páginas, entre 10 e 15 páginas também tá bacana de introdução. E a introdução, ela contém uma estrutura que eu vou mostrar para você agora. Olha só, na introdução você vai mostrar a importância do seu tema, a justificativa, por que você resolveu pesquisar esse tema. Você o contextualiza e coloca também a sua problemática, o seu problema de pesquisa que a gente aprendeu a identificar na aula passada, né? Aquela pergunta, o que é que você vai investigar? Se isso é tão importante, qual é o seu incômodo, o seu questionamento? O que é que te traz aquele incômodo, aquela questão sobre o tema? Você também vai colocar na sua introdução a metodologia utilizada, a metodologia de pesquisa. Falamos também na aula passada os métodos de pesquisa existentes e os principais da área jurídica. E você vai apresentar na introdução a estrutura do seu texto. O que você vai dizer no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo e por quê? Por que você dividiu em capítulos e o que cada um vai dizer. Então, você introduz, você simplesmente apresenta o seu texto. Então, vamos lá. Isso está fácil, professora, eu já sei para que serve uma introdução. Mas como fazer a introdução, aquela introdução? No primeiro parágrafo, você vai colocar o objetivo do seu trabalho. Você começa assim, ó, o objetivo desse trabalho é, o objetivo desse estudo é, o objetivo desta pesquisa é. Você já coloca no primeiro parágrafo, você começa assim o seu TCC. Quer ver alguns exemplos? Vou colocar aqui alguns exemplos práticos de como fazer e de como não fazer. Porque o nosso curso, ele é essencialmente prático. Ele não é só mais um curso sobre fazer o TCC, mas te ensina e te mostra como fazer. Então, se liga nesse exemplo. Olha lá. Este trabalho tem por objetivo verificar a possibilidade da responsabilidade civil em decorrência da prática da alienação parental. Viu? Curto e grosso, simples e direto. No primeiro parágrafo, ele já diz ao que veio. Olha um outro TCC aqui. Esse artigo tem como objetivo o estudo do direito humano à saúde no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos e como esse direito tem sido analisado pela Corte. Então, no primeiro parágrafo, ele já diz o objetivo, já diz a que veio. Olha um outro exemplo de um TCC. O intuito do presente trabalho é saber se o legislador constituinte originário, que decidiu dar grande importância à célula familiar, teve êxito em sua vontade. Então, o objetivo da pesquisa ele já vem no primeiro parágrafo da introdução. Bacana? Maravilha. E o que vem a seguir? Olha só, a dica da preferência para você fazer aquela introdução, a introdução,
De preferência, utilize o presente do indicativo, o modo verbal. Então, o objetivo do presente trabalho é, e não assim, o objetivo do presente trabalho será. Não, ele é, o seu trabalho ele é. A gente não fala nem no futuro e nem no passado. Por exemplo, o objetivo desse trabalho foi. Não, é. Dê preferência ao presente do indicativo, fica mais direto e objetivo. E ainda, utilize a terceira pessoa do singular para falar. Então, você não vai falar assim, eu pesquisei, eu fiz, eu quis. Não, você fala, a pesquisa foi essa. A pesquisa pretendeu isso. Então, não é a primeira pessoa, eu, nem a segunda, tu, é a terceira, ele, no caso, o trabalho, ou ela, a pesquisa, tudo bem? Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Ah, e uma outra questão também. Não faça citações diretas na sua introdução e na conclusão. Citação direta é aquela que você abre aspas e transcreve um texto. E depois, claro, coloca a referência. Isso você deixa para fazer no corpo do seu trabalho. Não faça na sua introdução citação. Não é o local adequado para isso. Tudo bem? Vamos ver alguns exemplos de introdução? Olha só. Então, olha lá. Esse trabalho tem por objetivo verificar isso. Tá vendo? É o presente do indicativo, fala na terceira pessoa, o trabalho, não sou eu tenho o objetivo de investigar isso, e é no presente, tudo bem? Olha outra aqui, ó. A responsabilidade civil é um instituto que assegura a reparação, tá vendo? No presente, agora, e não no será ou não foi no passado. A alienação parental é isso. Outro exemplo aqui de introdução, olha só. Esse artigo tem como objetivo o estudo do direito. A temática do direito à saúde suscita debates na esfera judicial. Ela, a temática, terceira pessoa, e suscita no presente, tá certo? É assim que a gente escreve a introdução, para ficar melhor, mais legível. Nem todo mundo faz assim. Eu vou te mostrar introduções que seguem um tempo verbal diferente. Olha só. Esse aqui começa assim, mistura os tempos verbais. Não faça isso, por favor. Esse modelo que eu estou mostrando agora é um como não fazer, tudo bem? Olha só, o primeiro parágrafo começa no presente do indicativo. O intuito do presente trabalho é saber, está no presente. Só que o segundo parágrafo vai para o passado, olha só. Assim foi utilizada a metodologia de pesquisa. Não, é utilizada a metodologia de pesquisa, tudo bem? Mantenha sempre o presente do indicativo que você não erra. E continuando aqui, ó, ele volta para o presente. O capítulo 1 inicia a abordagem do tema sob a ótica do direito civil. Meus amigos, ótica, que é referente a ponto de vista, é com P, óptica, tudo bem? Ótica sem o P é de ouvir, então tá errado. Cuidado na escrita do seu TCC. Então, aqui no nosso curso, eu vou mostrar prática, trabalhos, como se fazer e como não se fazer. Tudo bem? E aqui, olha um outro aqui. Assim, o presente estudo utilizará, ele está usando o tempo futuro, né? Que utilizará como metodologia de pesquisa. Não, utiliza a metodologia de pesquisa tal, tá certo? Use o presente. Esse é um exemplo que usou o futuro. E aí, também ele continua no futuro, ó. Por isso, o trabalho será dividido em 4 partes. Não, meu amigo, ele é uma realidade, ele já existe. Ele simplesmente é o trabalho. Na segunda parte, será abordado. Na segunda parte, abordamos. Tá certo? O tempo presente é super bem-vindo aqui. Então, outro conteúdo da introdução. Depois de falarmos do tempo verbal, que é o presente, de usar a terceira pessoa, falar o trabalho, a pesquisa, o TCC, o artigo, não eu pesquisei, eu fiz, eu concluí, tá certo? Usar a terceira pessoa e o presente. Outras observações aqui. A sua introdução, você tem que mostrar a justificativa, a importância do seu tema. Você tem que contextualizá-lo, mostrar para o seu leitor por que é importante ler isso, falar sobre isso, escrever sobre isso. Faça o seu leitor vibrar. A introdução, meu amigo, se você não convencê-lo na leitura, na introdução, ele não vai ler o restante do trabalho. Então, a introdução é a sua oportunidade de fazer aquela boa impressão. Então, contextualize, mostre como o seu tema é importante. E você coloca também o seu problema de pesquisa. Esse tema é tão importante que a gente precisa saber isso. Incite a curiosidade do seu leitor. Vamos ver alguns exemplos? Olha só.
O I aqui é o que fala a importância do tema, o contexto. E o P, em azul, é o que fala o problema de pesquisa, tudo bem? Olha o I aqui falando nesse TCC, que fala sobre o excesso de informação, que seria uma violação do direito do consumidor. Olha a importância do tema, como ele contextualiza, por que é importante falar sobre isso. Então, ele fala assim, que a informação na contemporaneidade tem atingido graus elevados em várias áreas, né? Que o direito busca organizar a sociedade e que esses direitos são afetados pela enorme quantidade de informação. Então, ele contextualizou. E logo em seguida, na parte azul, ele mostra o problema, qual é a problemática, quais as questões, as inquietações que ele visa responder. Olha só, uma dessas áreas é o direito consumerista, que, mais especificamente, tratando do direito à informação do consumidor, trouxe impactos negativos, como excesso de informação. Diante disso, surge deve ser pergunta, né? Ou a hipótese norteadora desse estudo. Falhou aqui, teve uma falha. O excesso de informação como uma forma de violação ao direito à informação do consumidor. Também essa redação pode melhorar. Tá vendo como está muito redundante? Muito informação. Deixa eu colocar aqui um pincel, ó. Informação, violação, informação. Então, esse é um exemplo de uma coisa não fazer no seu texto escrito, para a redação ficar mais fluida, mais leve, mais interessante, menos repetitiva, menos enfadonha para o seu leitor. Vamos ver mais aqui. Olha só, a contextualização do tema. Nesse TCC aqui, cujo tema era divulgação de imagens íntimas sem autorização, uma forma de violência psicológica contra a mulher, né? Então, ele fala, com a revolução da internet, novas formas de comunicação, o sexting muito comum entre os jovens, né? Que deixa-se fotografar e tal, o uso massivo, o revenge porn, o cyberbullying, são todas questões enfrentadas. A divulgação de imagens íntimas sem autorização, ele está contextualizando o tema, mostrando para o leitor como é importante falar sobre isso, como é atual, como isso é recorrente, tá vendo? Está atraindo o seu leitor. Em seguida, esse autor fala assim, ó, pesquisa realizada pelo Data Popular, em parceria com o Instituto Avon, demonstrou que mais da metade dos homens entrevistados já havia recebido fotos de mulheres nuas, e cerca de um terço dos homens afirmou ter repassado as imagens. Olha que problema. E aí, esses dados demonstram a necessidade de elaboração de uma norma específica para esses casos de pornografia da vingança. Então, ele mostra a problemática que, na época da redação desse TCC, havia uma omissão legislativa, um vácuo legislativo, e ele fala como é importante preencher. Tá certo? Esse é o problema que o TCC visa tratar. Outro exemplo aqui. A prática do cashback e a análise do seu caráter enganoso. Então, ele primeiro contextualiza, olha a parte da importância, onde contextualiza aí em vermelho, ó, a introdução de plataformas digitais de pagamentos no mercado financeiro brasileiro, acompanha a evolução tecnológica, né? Então, fala do consumo digital, das plataformas, do cashback, dos aplicativos e etc. Contextualizou. E depois está chamando o seu leitor, está falando, olha como isso é interessante. Agora ele fala assim, olha que importância, olha o que a gente precisa investigar a respeito. Olha só. Desse modo, se evidenciará que os anúncios publicitários, os quais propagam a ideia do cashback, uma funcionalidade presente nas plataformas digitais, estão revestidos de ilegalidade. Aqui temos um problema nessa problemática. O autor já anunciou a sua conclusão. Não faça isso na introdução, não anuncie a sua conclusão. Não já fale no que você vai concluir. Então, a problemática poderia ser apresentada assim. Então, é preciso verificar se esses anúncios se revestem de legalidade ou não. Então, você deixa a dúvida, a pulga atrás da orelha do leitor. Não enuncie a sua conclusão na introdução. Tudo bem? Então, maravilha. Vemos aqui como fazer e como não fazer. Tá certo? Então, na sua introdução, além de chamar o leitor para a leitura, onde você contextualiza e mostra a importância do tema, justifica a importância da sua pesquisa, você coloca também a problemática, o que você se propôs a estudar, você vai incluir ainda a terceira parte, a metodologia de pesquisa que você vai usar.
Vamos repisar aqui um pouquinho quais as metodologias? Metodologia de pesquisa, basicamente, é como você vai coletar essas informações ou de onde você vai tirar esses dados. Você pode tirar de livros e artigos, então, a sua metodologia é bibliográfica. Você pode tirar de documentos, cartas, diários, ofícios, regulamentos, e a sua metodologia vai ser documental, análise desses documentos. Você pode fazer por meio de experiências e testes de laboratório, a sua metodologia seria experimental, ou ainda uma pesquisa de campo, entrevistando expertos no assunto, pessoas que podem trazer mais informações e têm autoridade para falar a respeito. Em direito, as principais metodologias usadas na pesquisa jurídica são pesquisa bibliográfica, em livros e artigos, e, eventualmente, uma pesquisa de campo, quando vai entrevistar um juiz, um delegado, um promotor, um advogado, um defensor, tudo bem? Então, são os dois métodos mais utilizados. Ainda, a metodologia de pesquisa pode se referir ainda como você vai analisar esses dados. Você vai ver que algumas monografias, alguns TCCs falam dessa metodologia também, outros se omitem. Não tem problema, tá certo? Olha só essa outra. Como você vai analisar essa coleta? Você primeiro fala de onde tirou e depois fala como vai analisar. Você pode analisar qualitativamente, tentando compreender, avaliar os motivos, as razões, consequências. Quantitativamente, com dados, números, gráficos, né, quantidade. Isso é mais em pesquisa da área exata, tudo bem? Ou pode ser quali e quantitativa ao mesmo tempo, combinar um pouco, falar assim, ó, com esses números indicam isso, tá certo? Pode ser isso também. Em direito, a pesquisa jurídica, a metodologia de análise dos dados, na maior parte, é qualitativa. Você busca compreender o fenômeno, tá certo? Mas essa parte, poucas monografias enunciam essa metodologia de pesquisa. Olha só como se costuma fazer. Vamos lá. Então, aqui tem a introdução, o intuito do trabalho aqui, o objetivo bem claro no primeiro, e a metodologia de pesquisa bibliográfica, aquela nos livros e artigos, né? Analisou a doutrina constitucional, civilista, de processual civil e trabalhistas, né? Para falar aqui o tema e julgados do TJDF, do STJ e do TJSP. Então, a metodologia é bibliográfica. Tudo bem? Aqui falou só a metodologia de coleta, de onde vai retirar. Não falou a metodologia de análise. Também não é necessária, tá certo? Mas se você quisesse combinar e falar uma metodologia qualitativa, vamos analisar, tirar conclusões, tentar compreender o fenômeno a partir dos dados coletados. Mas não foi necessário. Outra metodologia aqui, ó. Para que a hipótese seja verificada, será adotada primeiramente a metodologia de pesquisa bibliográfica, né? Perquirindo todos os conceitos que envolvem a discussão. É um método muito comum na pesquisa jurídica. Olha esse outro aqui, ó. Metodologia de pesquisa dogmática instrumental. Meus amigos, você não precisa escrever difícil, complicado, rebuscado. O que diabos é uma pesquisa dogmática instrumental? Onde a dogmática, a teoria, é um instrumento para a pesquisa? Já está dizendo, né? Então, basta você falar aqui, ó, que a sua pesquisa é bibliográfica e documental. Então, ele vai analisar documentos, livros e artigos. Tudo bem? Então, você, na introdução, trata, além de tudo que a gente falou, da metodologia que vai usar. E na introdução, você ainda enuncia a estrutura do seu texto, ou seja, quais capítulos, quantos capítulos e o que você vai tratar em cada capítulo. A minha dica é que você dedique um parágrafo para cada capítulo. Assim, ó, capítulo 1 vai falar sobre isso. Capítulo 2 vai falar sobre isso, procedimentos. Capítulo 3 analisa a penhora de verba de caráter remuneratório. Tá vendo? Então, você coloca assim, para cada capítulo, um parágrafo dizendo do que você vai tratar. Olha aqui um exemplo, ó. Para isso, o trabalho será dividido em 4 grandes partes, né? Então, direito consumidor, e depois, segunda parte, contrato de passagem aérea, terceira parte, direito do arrependimento e análise das legislações. Então, 4 capítulos aqui, que ele anuncia. Outro aqui, exemplo, ó, se examinará no tópico 1 direito do consumidor na perspectiva histórica, né?
E aí, em sequência, no tópico 2, ele chama o tópico e não capítulos, pode ser porque se refira a um artigo, né? Então, no tópico 3 também, ó, o capítulo 3, se vai demonstrar isso aqui, ó. No tópico 4, a relação jurídico-consumidor. No tópico 5, capítulo 5, a ideia de publicidade enganosa. Tá vendo? Na introdução, você anuncia seus tópicos, seus capítulos, você apresenta um parágrafo para cada tópico. Beleza? É isso, meus amigos. Com essa aula, você pode perceber que o objetivo da introdução é apresentar o seu trabalho, é despertar o interesse do leitor pela leitura do seu texto, né? Aguçar a curiosidade dele. E que, para fazer isso, a gente tem uma estrutura. A introdução, ela respeita uma ordem. Primeiro parágrafo, o objetivo do trabalho, sempre no tempo presente, em terceira pessoa. Depois, fale com a importância do seu tema, justificativa, contextualize. Terceiro, fale qual o problema de pesquisa, o que você busca investigar, a que questões você quer responder. Depois, fale qual a metodologia que você vai utilizar, geralmente a bibliográfica e, eventualmente, a pesquisa de campo. E, por fim, enuncie em cada parágrafo, você vai enunciar o que vai tratar em cada capítulo. Com isso, você não terá erro em fará aquela introdução matadora que vai despertar a vontade do leitor em ler seu texto. Um grande beijo para você e fica aí com a frase, ó, keep calm e vamos terminar esse TCC, tá certo? Um grande abraço e até mais.